tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Biologia e você está aqui na nossa aula sobre blastulação. A gente está dentro de um bloco da Biologia que é a embriologia, os processos para a formação de um embrião. Tudo começa lá naquela célula ovo ou zigoto, lembra de célula ovo ou zigoto? Aquela célula inicial. O encontro do espermatozoide com o óvulo gera a formação de uma única célula, que é o zigoto. E esse zigoto ele começa a se subdividir. Ele começa a se dividir em um processo chamado de clivagens. Ele vai passando por uma série de clivagens e vão passando os dias, ele vai se diferenciando e cada processo desse, por terem características peculiares, eles têm nomes. São fases da embriologia e a gente começa então a estudar essa primeira fase da blastulação. Então, o que é a blastulação? É a etapa da embriologia onde uma fase desse embrião chamada mórula, ela se transforma numa outra fase chamada de blástula. E por quê? Como é que vai ser aí essas mudanças? Por uma sucessiva sequência de clivagens, de segmentações e também por uma mudança na disposição dessas novas células chamadas de blastômeros. Aqui você está vendo que esse zigoto, uma célula, já se dividiu, passou para a primeira clivagem, 2 células. Vamos então para a segunda clivagem. Então, primeira clivagem, 2 células. Segunda clivagem, 4 células. Terceira clivagem, 8 células. E aí a próxima etapa a gente chama de mórula, porque ela vai ter aí 16 ou mais células e ela é um maciço de células. Cada célula dessa eu chamo então de blastômero. É uma célula blastômero. É uma célula indiferenciada. Ela tem potencial para se transformar nos diferentes tecidos que o corpo humano vai ter. Repare você que esse embrião, ele ainda está envolvido aqui pela zona pelúcida. A zona pelúcida, ela estava presente lá no ovócito. Antes de rolar a fecundação, ela envolveu o ovócito. Ela foi importante, elas são glicoproteínas importantes para o reconhecimento do espermatozoide. E você vai ver que ela vai ter um novo papel aqui. Então, repare que ela permanece, a zona pelúcida está aqui. Então, nessa fase de mórula, onde eu tenho esse maciço, a gente começa a perceber que começa a acontecer uma diferenciação. Não continua apenas em clivagens, começam a acontecer mudanças. Que mudanças são essas? Os dias estão se passando e essa mórula, esse maciço de células, ela está situada ainda na tuba uterina, onde rolou aí essa fecundação. Mas ela começa a migrar em direção ao útero. E nessa migração em direção a esse útero, para que ocorra essa nidação desse embrião, a gente começa a perceber que um grupo de células começa a migrar para a periferia e se diferenciar. Essas células, esse grupo de células, eu chamo então de trofoectoderma. Envolvendo ali indo para a periferia, trofoectoderma. Essa trofoectoderma vai acontecendo aqui, passando por ela ali, por conta de entradas de proteína. A gente tem uma diferença aqui osmótica e começa a haver uma entrada de líquidos, de fluidos para o interior dessa massinha. Ela não é mais maciça, ela já tem então um espaço no seu interior, eu tenho células na periferia e repare então que a disposição dela já está bem diferente. Ela não é mais maciça, ela tem uma cavidade e essa cavidade chamamos então de blastocele, que lá na frente ela vai dar origem ao celoma, onde vão estar os órgãos. Tem então as células da periferia e ela tem uma porção diferenciada nessa porção aqui superior, a gente chama de embrioblasto. O embrioblasto é que vai dar origem ao embrião. E essa porção? E essa trofoectoderma? Repare então que no blastocisto tardio, um pouquinho mais à frente, essa trofoectoderma ela se diferencia em um outro nome, por conta de mudanças nas suas células. Passamos a chamá-lo então de trofoblasto. E você repare aqui que esse blastocisto inicial, aquele que chegou lá no útero, ele está ainda envolvido pela zona pelúcida. Que evento vai rolar aqui? Vai rolar então a perda dessa zona pelúcida. Essa perda ela cria então condições para que esse blastocisto ele se implante nesse útero. Se por acaso pode acontecer dessa perda da zona pelúcida ocorrer um momento antes, por exemplo, ele ainda estando na tuba uterina, vai dar problema? Vai. Esse embrião ele pode se fixar, se nidar na tuba uterina e rolar uma gravidez tubária, ao invés de uma gravidez que tenha condições de se desenvolver no útero.
para você ver a importância dessa zona pelúcida. Esse blastocisto inicial, então, repare ele de perfil, né? Então eu tenho uma concentração de células aqui, embrioblasto, células que vão gerar esse embrião, tem uma cavidadezinha aqui, que é a blastocele, e tenho então o trofoblasto, nessa região envolvendo essa porção aqui. É esse blastocisto tardio que vai então nidar, se fixar nesse útero. Mas você percebeu que aqui a gente usou a palavra blástula e aqui a gente usou a palavra blastocisto? Ele é a blástula, porém em mamíferos ela é chamada de blastocisto, daí essa diferença de nome, tá? E aí eu vou mostrar para você, e repare que por isso está aqui, ó, o blastocisto é que será implantado no útero no 5º ao 6º dia, que é o nome aí, a gente está se referindo a esse processo nos mamíferos, né, o nome que a gente dá então para essa blástula dos mamíferos. E aí agora, 5 ou 6 dias depois que rolou a fecundação, então não é uma coisa rápida, fecundou, iniciou a gravidez, 5 a 6 dias foi quando de fato esse embrião chegou lá no útero e vai começar a se implantar. Como é que vai ser isso? Lembra que a trofectoderma foi se diferenciando e formou o trofoblasto? O trofoblasto também se diferencia, vai tendo mudanças nas suas células. A gente vai dividi-lo então em citotrofoblasto e o sincício trofoblasto. Ah, então era o trofoblasto que se diferenciou. Isso aí. Repare então que nessa porção aqui mais externa eu tenho então o citotrofoblasto e nessa porção mais interna ali virada para a parede do útero dessa mãe é o sincício trofoblasto, que próxima dessa parte onde está justamente aqui o embrioblasto. Qual a importância deles? A importância é que o sincício trofoblasto, ele tem a capacidade de ser super invasivo. Ele vai invadindo a parede do útero da mãe, aquele endométrio, que está rico em nutrientes, que está rico em glicogênio. Esse embrião precisa se nutrir, né? Ele já está ali se agarrando naquela mãe. Ele já está invadindo essa parede, atingindo as cavidades, vasinhos sanguíneos dessa mãe, para obter nutrientes para esse embrião. Não é à toa que esses dois, o sincício trofoblasto e o citotrofoblasto, mais à frente vão dar origem à placenta, aquele tecido ali que vai justamente nutrir esse bebê. Então, por isso que eu coloquei aqui para você, ó, lá na frente, eles vão dar origem à placenta. Tá? Lá no período da placentação, um pouquinho à frente, alguns dias à frente aí no desenvolvimento embrionário. E uma coisa muito importante que esses dois também vão produzir é o hormônio chamado gonadotrofina coriônica. Você fala, o quê? Você conhece ele, mas pela sigla HCG. O hormônio gonadotrofina coriônica começa a ser produzido por esses dois. E é importante porque ele ativa lá no ovário dessa mãe o corpo lúteo. O corpo lúteo que você lembra quando você estudou, e se você não tiver estudado, você vai dar uma olhadinha nas nossas aulas aqui, de ciclo ovariano e tudo mais. E esse corpo lúteo, ele produz um hormônio chamado progesterona. E a progesterona é essencial para manter a gravidez, porque ela mantém esse endométrio dessa mãe no lugar. Ela não pode perder, não pode ter sangramento. A progesterona segura ali. Então, tá vendo que interessante? Eles produzem o HCG ativa no corpo lúteo a produção de progesterona e esse endométrio fica no lugar. Eu mantenho essa gravidez. Com 2 semanas que rolou isso aqui, esse nível de HCG ele vai subindo tanto que ele é possível de ser percebido em testes. Então, quando a pessoa faz aquele teste de gravidez de farmácia ou o teste de sangue, ela está verificando o quê? A presença do hormônio HCG. Se tiver ele, é gravidez na certa. Por quê? O único momento da vida que a gente produz HCG é no momento que rolou essa implantação, porque os atores, sincício trofoblasto e citotrofoblasto, realizaram esse papel. Entendeu essa primeira fase? Fechamos então a blastulação e vamos seguindo nas próximas etapas da embriologia. Até a próxima. Tchauzinho!